Cozinha do Abraço, a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica. Mesa São Paulo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, eu tive a honra de apresentar essas duas queridas aqui, que vão falar sobre o tema emoções e afeto, como os sabores e aromas do café são percebidos em nosso cérebro. Carol Barreto, que é especialista em café da Três Corações, é uma querida e que nos acompanha em vários e vários eventos. Ela é fantástica, ela, como o próprio título dela diz, ela é uma especialista em café, principalmente a da Três Corações, que é a nossa grande parceira. Junto com ela, vai estar aqui no palco com vocês a doutora Ellen Maluli. Ela é farmacêutica e doutora em ciências de alimento. Carol, Ellen, por favor. Uma salva de palmas para essas duas fantásticas. Olá, boa tarde a todos. Bom, gente, eu vou receber as duas com um grande abraço, que é o nosso tema deste ano, né? Obrigada. Prazer estar aqui novamente. Prazer. Agradeço imenso a generosidade de vocês duas estarem aqui dividindo conosco o conhecimento de vocês duas. Bom, com vocês, Ellen e Carol Barreto. Obrigada, gente. Obrigada, Cláudia. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. É um prazer estar novamente nesse palco, né, falando sobre café, sobre algo que acho que somos todos apaixonados, né? E eu acho que o tema desse ano não poderia ser mais compatível com café. Quando a gente fala dessa cozinha do abraço, dessa cozinha que causa emoções, eu sou suspeita, mas para mim café é um dos alimentos que mais abraça, né? Com café que a gente recebe as pessoas na nossa casa, é o café que a gente para ter um encontro com amigos, com família, é o café que às vezes no trabalho, na correria, quando a gente precisa de um tempo, quando a gente precisa relaxar, a gente toma um café. Então eu acho que nada abraça mais do que café. E quando a gente trouxe esse tema, né, as emoções que o café causa, os afetos que o café causa, eu quis voltar um pouquinho. A gente podia falar muitos afetos que o café traz, mas eu acho que é muito legal a gente poder trazer um pouco dessa parte mais química do que o café traz no nosso cérebro. Como acontecem esses sentimentos, como acontecem essas emoções. Mas antes da gente entrar nessa parte específica, eu sempre começo com essa pergunta, né? Será que café é tudo igual? Café bom é café forte? Será, então? Será? Será que o café bom é aquele que eu tomo com a minha mãe, com a minha avó, que tem aquele abraço junto? O que será que o café causa, né? Será que o mesmo café é o melhor café do mundo para todas as pessoas? Será que gosto e qualidade andam lado a lado? O que você acha, Ellen? Vamos pensar, né? Mas para a gente pensar nesse tema que a Carol falou, se o café é bom ou não é, como eu gosto de tomar o meu café. Para isso, nós precisamos do quê? Precisamos estimular os nossos sentidos. Então, para isso, eu vim aqui contar um pouquinho da história dos nossos sentidos para vocês. E também eu queria pedir para vocês imaginarem que estão tomando um café e entrarem dentro dos 5 sentidos, que foram aqui muito bem retratados, né, pelo Bruegel e pelo Rubens, nessas obras de arte. Então, nessas obras de arte, nós temos aí os 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. Nós conseguimos, não só com o café, como todos os alimentos, utilizar todos esses sentidos. Então, para isso, eu quero pedir para vocês, tentem visualizar, entrar dentro da mente de vocês e imaginar como que está sendo essa experiência. Uma experiência com café, com vinho, com chás, né, dona Carla, que está aqui apreciando a gente, com esses alimentos maravilhosos que nós temos aí para apreciar no mundo. E aí, nós precisamos, então, agora falando do café especificamente, usar os nossos sentidos, ou seja, pela visão, pelos 2 sentidos que nós chamamos de sentidos físicos, né, visão e audição. Nossa, mas café tem barulho? Né? Existe sim o barulho do café. Quando a gente escuta uma máquina de expresso, né, você já imagina, sua mente já vai lá pensando que
você vai tomar aquele cafezinho, uma xícara batendo, isso a gente fala que é um barulho extrínseco ao alimento. Um barulho intrínseco ao alimento é mais relacionado aí à textura, à crocância, tá? Mas os alimentos têm sim barulho, né? Até o café tem barulho, né? Tem, né, café Carol? sendo moído, um leite sendo vaporizado para preparar um cappuccino. Café tem muitos sons também. Tem muitos sons. Inclusive, ambientes externos também influenciam muito na tomada, na experimentação do café. A música também pode influenciar. Enfim, né? Nós temos aí esse sentido físico. E aí nós temos que pensar, a Carol vai até comentar um pouco melhor com vocês, na visão, né? Então, qual a cor desse café, quais os aromas, quais os gostos, sabor, corpo, finalização. Mas para isso a gente precisa entender um pouquinho mais, né? Pode passar. O que está acontecendo nesse nosso sistema sensorial aqui, né? Nesses 5 sentidos? O que existe na nossa boca, no nosso nariz, né? Nos nossos olhos, ouvidos e também na nossa pele, que fazem com que sinais sejam transmitidos ao cérebro e nós consigamos palavrear, né? Falar sobre esse alimento e formar o que a gente chama de uma biblioteca sensorial. Então, como que isso acontece? A partir do momento que um estímulo entra em contato com os nossos órgãos dos sentidos, as nossas células, nós vamos entrar lá nas nossas células agora, hein? As nossas células vão receber esse estímulo e vão transformar esse estímulo em energia e em sinais elétricos. Vejam só como o nosso corpo é maravilhoso, né? E esses sinais elétricos vão estimular as nossas inervações. Então, no caso do olfato, nós temos uma inervação olfativa, no caso do paladar, nervos específicos para o paladar, enfim, né? Em todos os sentidos nós vamos ter inervações específicas que vão enviar um sinal para o cérebro, e lá no nosso cérebro nós vamos desenvolver o que? A partir da memória e da atenção, o nosso léxico mental, o nosso vocabulário mental. E aí nós vamos criar uma assinatura sensorial para aquele alimento. No caso, nós estamos falando aqui uma assinatura sensorial para o café, que pode, como a Carol falou no início, pode ser um café gostoso para você e não ser para um outro. Por quê? Porque vai depender de muitos fatores, inclusive da nossa criação, né, da nossa história de vida. E aí nós vamos criar, né, também dentro dessa nossa mente, uma imagem, né, uma imagem que é muito estudada através da semiótica, uma imagem que nós vamos reconhecer, por exemplo, através de uma marca ou através de uma xícara, enfim, né? Assim nós vamos criar no nosso cérebro essa marca, né? Essa assinatura sensorial. Continuar. E quando a gente fala nessa degustação, né? Quando a gente fala nesse reconhecimento, Ellen falou muito de memória e atenção. Degustar, simplificando muito, é tomar com atenção. Muitas vezes, e o café é um caso clássico, né? No nosso dia a dia, a gente toma café. A gente para, às vezes já está ali, o café nem terminou de ser preparado, a gente já está com o pacotinho de açúcar aberto para adoçar, a gente toma ali rapidinho e não presta atenção naquele café. Então, para a gente degustar, para a gente identificar esse gosto, não gosto, essas características eu considero positivas ou negativas, a gente precisa fazer uma breve análise desses atributos do café. Isso é muito rápido, né? Não é que a gente precisa, a cada café, ter um momento de degustação, mas é quando a gente ali sente o aroma antes de tomar, quando a gente deixa o café passear pela nossa boca, percebe o gosto, o sabor do café, o que tem naquele café? É um café mais ácido, mais doce, tem mais amargor, tem corpo, né? Se ele tem peso. Quais são essas notas? O que esse café me lembra, né? O que acionou na minha biblioteca sensorial? Eu consegui reconhecer alguma fruta, algum doce? Eu identifiquei alguma característica naquele café? E aí, por fim, a finalização, né? Quais são os sabores que permaneceram? Por quanto tempo aquele café continuou no meu paladar?
como foi essa sensação, como foi essa experiência, como eu me senti depois de tomar aquele café. Né, quais foram esses gatilhos que foram acionados para eu me sentir melhor, para eu identificar que aquele talvez não fosse o meu melhor café. Então, é muito importante que a gente preste atenção nesse momento da degustação. E para isso, para auxiliar a gente, existe uma roda de aromas, que é exatamente essa roda. Ela foi desenvolvida pela Associação dos Cafés Especiais, pela SCA, e ela é um guia para a gente identificar esses sabores presentes, esses aromas presentes no café. Então, ela vai desde grandes grupos, por exemplo, frutado, até quando a gente percebe um aroma frutado, mas qual fruta? Será que é uma fruta da família das frutas vermelhas? E aí, qual fruta? Uma amora, uma cereja, um morango? Então, essa roda ela vai dando um guia para ajudar a gente, acionando essa nossa biblioteca sensorial, que também é particular de cada pessoa, né? Cada um de nós tivemos as nossas experiências, tivemos as nossas vivências. Então, a gente vai identificando tanto as qualidades como também os defeitos. Então, algumas características podem ser reconhecidas como defeitos, e essa roda, ela também ajuda a gente a perceber. E essa roda é um ótimo exemplo dessa combinação, né, do sensorial com o técnico, com o experimental. E isso é muito interessante, pessoal. A gente trouxe a roda aqui para vocês, até porque ela foi baseada não só a roda do café, como outras rodas, né, a roda da cerveja. As rodas iniciaram-se aí na década de 70, mais ou menos, com destilados. Depois, o Maillard, que era um pesquisador da área sensorial, ele desenvolveu a primeira roda da cerveja. Então, ela realmente vai servir como guia para a gente reconhecer esses atributos e desenvolver mais ainda a nossa biblioteca. Mas como que é feita essa roda? Você precisa de avaliadores treinados e experientes. Então, se um dia vocês quiserem ser avaliadores treinados, ou também, não precisa você ir para um laboratório, na sua casa, a gente fala para que vocês experimentem tudo que tem na frente. Vai para a feira, a melhor forma de treinar esse olfato, né, para você reconhecer aí esses aromas na roda, é você ir para uma feira livre e comprar um monte de tempero ou experimentar várias frutas, experimentar. Assim a gente vai desenvolver essa biblioteca e formar esse vocabulário sensorial aqui na nossa mente. E agora, né, o que está acontecendo lá no nosso cérebro? Então, nós temos, quando a gente fala de cérebro especificamente, então eu falei para vocês, né, a inervação levou a informação lá para o cérebro. No cérebro, nós temos regiões específicas, como no caso da visão, o lobo occipital, né, o córtex visual, a audição, o córtex auditivo, olfato, córtex olfativo, paladar, córtex gustativo, e o tato, que é chamado, né, de somatosensorial, porque o tato, o sentido do tato, ele é somático. Por que ele é chamado de somático? Porque ele envolve temperatura, ele envolve pressão, né? Pressão, envolve também receptores para dor, tá? Então, eu até nas minhas aulas eu gosto de brincar, né? Existem alimentos que proporcionam dor, né? Uma pimentinha bem forte ali, daquela que faz chorar, né? Essa proporciona uma dor e um aquecimento no corpo. Essas áreas ali no cérebro, elas estão uma em cada região, porém elas funcionam em conjunto. Por quê? Por mais que você coloque, por exemplo, no caso de um estímulo químico como um paladar, uma substância doce, salgada, amarga, azedo ou umami, né? O umami é proporcionado ali pelo gosto do glutamato, presente em queijos, em tomate, frutos do mar, enfim, né, aspargos, cogumelos. Se você coloca esse alimento na boca, ele vai ser reconhecido lá no cérebro, no córtex gustativo. Porém, se você associa um aroma a esse alimento, o estímulo ele aumenta. Então, por isso que é importante, quando a gente vai estudar o cérebro, que a gente reconheça que para você sentir o sabor de um alimento,
você precisa de todos os sentidos, não é somente um sentido separado do outro, porque as regiões do nosso cérebro, elas estão todas em conjunto e todas funcionando ao mesmo tempo. Por isso que nós precisamos estimular todos os sentidos, não é só a visão, só a audição, só o olfato, o paladar, enfim. Todos os sentidos, eles são importantes para a nossa sobrevivência. Por isso que café causa tantas emoções, né? Ele mexe com Exatamente. literalmente todos os nossos sentidos. E já já a gente vai chegar nessa parte. Olha só que legal, né? Além dessa questão, né, do córtex visual, gustativo, enfim, né? Existe também, quando a gente consome um alimento, um estímulo que acontece no hipocampo, na amígdala, né, que são outras regiões do cérebro, que formam o sistema límbico e são responsáveis pelas nossas emoções. Agora nós chegamos no tema principal, né? Então, todos esses estímulos estão também chegando para essas áreas e resultam em emoções. O que é uma emoção? É uma resposta curta a um estímulo. Ela é uma situação específica, diferente da palavra humor. Humor a gente vai construindo ao longo do tempo, e eu até brinco com vocês, né? Quando vocês estão mal-humorados, vocês sentem o sabor do alimento? Né? Quando a gente está triste, chateado, né? Ou mal-humorado, com raiva, não vai apreciar de uma maneira agradável esse alimento. Às vezes até tira o apetite, né? Tira o apetite. Por isso que a gente tem que procurar o quê? Ser bem-humorado. Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente passa por determinadas situações difíceis na nossa vida que nos deixam mais mal-humorados. Mas nós temos que nos estimular e estimular nossos sentidos para quê? Para que nós possamos melhorar o nosso humor e assim, sucessivamente, quando nós vamos ter uma emoção momentânea, nós possamos realmente sentir essa emoção de uma maneira mais agradável, porque nós buscamos, o ser humano ele busca emoções agradáveis, apesar que nós vamos falar aqui que também existem emoções desagradáveis. Então, vamos lá. E será que é possível medir emoções? Então, dentro da ciência sensorial, né, o que a gente estuda, inclusive depois eu quero convidá-los, né, a fazer parte da Associação Brasileira de Ciências Sensoriais e do Consumidor, para justamente terem conhecimento, né, sobre todos esses estudos, essas questões que nós estamos falando aqui. Existe sim a possibilidade de medir emoções. São estudos complexos, tá? Já falo para vocês, muito complexos, muito discutíveis, principalmente na área de humanas, tá? Principalmente porque você tem que instigar a pessoa a fazer, né, um questionário de emoção. Existem também reconhecimentos faciais, então existem aparelhos que fazem um reconhecimento da sua emoção frente a um alimento, a um cosmético, enfim, né, já existem aí sistemas para isso. Existem sistemas de imagens também, né, que você reconhece imagens também por reconhecimentos faciais, enfim, né, para que você possa avaliar. E também existem hoje outras tecnologias onde você coloca eletrodos na cabeça, assim, das pessoas, né, dos avaliadores, dos consumidores, geralmente, e você, ou mesmo de um avaliador treinado, e você, por exemplo, coloca um produto, vamos supor, um café na frente dessa pessoa, e vai verificar que estímulos que essa pessoa está recebendo lá no cérebro. Então, será que, a partir de um determinado aroma, que ele está recebendo, a partir aqui do sistema olfativo, que a gente chama ortonasal, ou retronasal, quando ele toma o café, o que está acontecendo com esse cérebro e com esses estímulos, né? Se está realmente sendo estimulado e se ele está se sentindo bem ou não. Daí que a gente consegue medir essa emoção. A emoção momentânea, né? Momento curto, né? Como a gente já comentou aqui com vocês. E essas emoções, esses estudos, inclusive, eles são muito utilizados para quê? Para desenvolver
produtos. Então, não adianta vocês aqui, chefes de cozinha, empresários, às vezes, empresários do café, poxa, vocês estão lá na cadeia, imagina, na cadeia produtiva do café, vem lá do campo até chegar na sua mesa. De repente, você produz o melhor grão do mundo, e aí você peca na torra. E agora, né? Chegou lá no consumidor, esse consumidor, ele tem uma emoção desagradável com aquele produto, e aí você fala, não deu certo. Imagina, você pode até chegar a jogar lotes fora. Por isso que a ciência sensorial é extremamente importante, e a neurociência, ela ajuda muito esse fator. Ou mesmo ao contrário, você realmente vê que aquele produto não deu certo, então vamos desenvolver um outro tipo de produto. Então, antes de você colocar no mercado, é interessante que você faça testes sensoriais e, se possível, testes também relacionados à neurociência. Por quê? Porque quando a gente relaciona o produto à emoção, a gente pode melhorar, inclusive, essas marcas, melhorar o marketing do produto, porque nós estamos sabendo qual é o público-alvo, quem realmente está sendo agradado com aquilo, né, com aquele tipo de produto, com aquele café. Como a Carol mesmo comentou ontem na aula dela, né, existem cafés para determinadas horas. Existe um café especial que você vai experimentar, né, de vez em quando, mas existe aquele café que é o que a gente vai tomar mesmo ali, como eu gostei do exemplo, né? Café com leite, pão com manteiga, e é isso. Então, você tem a possibilidade de tomar café especial todo dia? Muitas vezes não. Então, qual realmente é o público, né? Qual é a marca? E se realmente esse café ele está sendo aceito, ele está provocando algo no nosso corpo? Está provocando uma boa emoção? E, bom, essa pesquisa que a Ellen trouxe, para mim, foi muito interessante, muito disruptiva também, né? Porque a gente está falando sempre de cafés especiais, de alta qualidade, as categorias. E essa é uma pesquisa de 2019, relativamente recente, que foi feita nos Estados Unidos. E eles expuseram alguns grupos de estudo a diferentes perfis de cafés. Então, tinham cafés mais doces, cafés mais ácidos, cafés mais amargos. E esses grupos de pesquisa provaram, e eles identificaram as emoções que cada grupo de sabores e aromas despertavam neles. E aí a resposta, o retorno foi surpreendente, né? Porque eles identificaram que aromas como cacau, tabaco, torrado, queimado, aromas mais intensos, mais corpo e mais amargor, traziam sentimentos mais positivos. Sentimentos como de despertar, de mais energia, de aconchego, enquanto acidez, notas cítricas, cafés mais delicados despertavam sentimentos e emoções mais negativas. Então, isso é muito interessante porque, né, quando a gente fala em cafés especiais, em degustações, poxa, acidez elevada, notas cítricas, são elementos que a gente identifica como qualidade. E será que isso faz sentido para o consumidor? Será que a gente ainda não está no momento, e eu acredito muito nisso, até de transição, né? Até de entender, poxa, talvez o café que eu tomei a minha vida inteira, como a Ellen falou, seja para um determinado momento, mas olha o universo que a gente tem aqui de sabores, aromas, e como a gente pode fazer para ajudar o consumidor nessa transição, para mostrar para ele que existem oportunidades, que existem novas possibilidades. Então, a gente estava até conversando, eu comentei, poxa, a gente lançou recentemente um café de alta qualidade, né, na parte matéria-prima, na parte grão, mas com uma torra mais escura. Então, o que acontece? A gente diminui a acidez, diminui essa nota mais frutada, aumenta corpo, aumenta a intensidade, e foi um grande sucesso. Então, será que a gente não pode ajudar o consumidor a descobrir, mas de uma maneira que não seja traumática, né, que seja leve, que seja gostosa? A gente estava até conversando na hora, até perdi o nosso amigo das fotos. Ele estava comentando, eu gosto de um perfil de café, você vai brigar comigo? Eu falei, imagina, eu acho que café tem que ser um momento de alegria, de felicidade, né? E a partir do momento que a gente obriga alguém a tomar uma coisa que ela não gosta, a gente pode estar causando uma emoção negativa.
Então, isso mostra muito para a gente que gosto também é muito diferente de qualidade. Quando a gente faz uma análise técnica, nem sempre a gente está respeitando aí o que vai fazer a gente mais feliz. Exatamente. E isso é a parte crucial quando a gente está desenvolvendo realmente um produto, o estudo da história do consumidor, né? Qual é a sua história? Como que partiu, né, o seu tipo de paladar, né, o seu perfil, o perfil desse consumidor. Então, vamos agradar. E, obviamente, que vamos oferecer outras possibilidades e fazer com que esse consumidor também tenha outros leques para que ele experimente. Por isso que é interessante congressos desses que estão sendo desenvolvidos aqui, né, assistir palestras, assistir aulas, para quê? Para que a gente possa, né, levar para o consumidor diversas possibilidades. E até se permite provar, né? Exato. Porque muitas vezes, ainda mais com café, a gente tem um apego, às vezes em marca, em tipo, e não se permite provar. Então, acho que isso também é muito legal. Se permitir descobrir cafés diferentes, não só cafés, Não acho só que alimentos, alimentos, de modo geral. Todos os alimentos são bem-vindos e são maravilhosos. E aí, agora, partindo mais uma vez para aquela parte técnica, né? Existe uma avaliação que a gente fala de atributos sensoriais relacionados ao alimento, como a gente já comentou aqui, né? Aromas, gosto, corpo do café. E existem atributos que são feitos para medir emoções. Quando a gente fala atributo é a palavra. Só que quando a gente está fazendo uma avaliação sensorial, às vezes o próprio aroma não vem, imagine uma palavra relacionada à emoção. O que a gente tem, né, de atributos que foram feitos aí em estudos, né, essa dissertação aqui eu peguei da Universidade do Porto, onde ela traduziu, vejam só, os atributos de emoções, tá, para o português. Então, a gente tem ali atributos terno, seguro, satisfeito, quieto, ousado, dócil, ou mesmo amável, alegre, e tem os ruins também, enojado, infeliz, né? Ou mesmo energético, quieto. Enfim, existem atributos que a gente associa a emoções positivas e outros atributos a emoções mais negativas. Mas se vocês perceberam que esses atributos são diferentes do que a gente comentou anteriormente, né? De fruta. Fruta vermelha, qual fruta? Morango. Não, então esses são atributos sensoriais relacionados ao alimento. E esses que eu estou mostrando aqui para vocês são atributos relacionados a emoções. Então, o que a gente está sentindo quando a gente é questionado com relação à nossa emoção? Então, diferenciar. Eu não vou falar que minha emoção é doce. Não, minha emoção é alegre, é feliz, é tranquila, né? Então, existem atributos para isso também. Tá? Então, essa diferença aqui que a gente quer mostrar para vocês. E aí, a Carol vai fechar aqui, né, com esse afeto. O que nós vamos pensar com relação ao afeto? Ainda que a gente, nesse momento, não esteja com café, mas já vou deixar o convite para todo mundo passar aqui no nosso stand e tomar um café com a gente aqui na Três Corações. Mas eu queria trazer um pouco dessas imagens, né? A gente fala muito de café e quando a gente olha uma dessas cenas, né, seja o nosso cafezinho com bolinho de chuva, o café com pão de queijo, o café com leite pão na chapa, né, um clássico para quem é daqui de São Paulo, o bule de ágata, a xícara de ágata. Quais são as emoções que isso traz na gente, né? Todas elas estão envolvidas pelo café, todas elas muitas vezes têm o café, como eu falei lá no começo, né, como tema central, como convite, como as boas-vindas, mas eu tenho certeza que a gente olha essas imagens e a gente lembra de alguém, a gente lembra de um momento, né? Normalmente está muito relacionado com esse abraço que o café traz. Então, eu queria deixar algumas imagens e depois convidar vocês para efetivamente tomarem um café e aí trazerem um pouco dessas lembranças, dessas emoções que o café pode gerar. E pensar também, quando estiverem tomando esse café, fechem os olhos, ou um café, ou qualquer alimento, né, um vinho, fechem os olhos e pensem na emoção
que vocês estão sentindo e no afeto que vem já do coração, não está tanto mais no cérebro, está mais nos nossos corações. E, para finalizar, eu queria deixar essa frase aqui para vocês, do Walter Benjamin, que durante longos períodos da história, o modo das percepções sensoriais humanas se modificou como todo o modo de existência da humanidade. A maneira pela qual a percepção humana é organizada, o meio pela qual ela é realizada, é determinada não somente pela natureza, mas também por suas circunstâncias históricas. Então, eu e a Carol, nós queremos perguntar para vocês, qual é a história que vocês querem contar? Qual a emoção que vocês querem criar para os seus filhos e para os seus amigos, para todos que estão em volta de vocês? Obrigada. É isso. Quero deixar um abraço para todos vocês. Novamente o convite para que a gente possa tomar um café juntos, trazer essas boas sensações, essas boas emoções e agradecer novamente aí pela... Que palestra linda, né, gente? Adorei a sua citação, Eli. Obrigada, viu? Obrigada. Carol, muito querida. Queria agradecer imensamente a generosidade de vocês duas de compartilhar esses conhecimentos conosco. O palco é sempre de vocês quando quiserem, né, pessoal? Obrigada. Não é? Mais uma salva de palmas, por favor. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Gente, eu vou chamar os comerciais 2 minutinhos para a gente começar a próxima palestra, viu? Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.